Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Estamos seguindo na série de Jesus, das parábolas de Jesus, que você possa ter aprendido bastante. Se você ainda não viu ainda as outras, tem quase 20 parábolas ali para você assistir. Você assista, aprenda, seja confrontada e confortada, ou confortada e confrontada pelas palavras e pelos ensinos de Jesus, tá? A gente vai falar hoje sobre a parábola do fariseu e do publicano. Só deixando claro aqui que eu falo em vários vídeos, mas não dá pra ficar falando em todos, senão a gente perde muito tempo, né? Eu não gravo vídeo porque eu sou perfeita. Eu estou caminhando, buscando a ser mais parecida com Jesus, buscando me santificar, sendo mais parecida com Jesus. Mas às vezes você pode ver aqui, ai, Juliana, ela fala isso, mas nossa, ela não é santa pra isso. Não, nenhum de nós somos santos e nenhum de nós somos justos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós somos justificados por Jesus, mas nós mesmos não merecemos sermos chamados de justos. Pensa bem sobre isso e busque ser mais parecida com Jesus. Nós vivemos numa nação cristã, tá? Que a maioria das pessoas que você encontrar na rua, a pessoa fala assim, eu sou cristão, independente de igreja, de qualquer coisa, mas nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Tem até um vídeo aí, sei lá, de um desses 300 aí que fala, veja se você é uma cristã verdadeira. Pensa bem, porque ser cristã verdadeira é tentar se esforçar para ser como Cristo, tá? Mas vamos lá, a gente vai falar a parábola do fariseu e do publicano, tá? Lucas 18, versículo 9. Não é fácil não, né? É difícil, mas vamos ilustrar aqui. Fariseu era do grupo dos judeus, que era do povo de Deus, povo escolhido de Deus, do Velho Testamento, tal. Eles eram tipo vamos falar, uma parte dos judeus mais rígidas, conforme obedecer certinho todos os detalhes da lei e tal, tudo mais, né? Das regras, obedecer. Só que o coração deles muitas vezes não estava voltado para Deus, eles só queriam obedecer não de dentro para fora, de fora para dentro, né? Só fazer por fora, não de todo o coração. Então aqui, fala assim: alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou essa parábola. Então, para pessoas, ele começa a falar. Alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam as outras pessoas, acham que são bons e melhores que os outros. Pesado isso, né? Jesus conta essa parábola para falar sobre isso. 2 homens subiram ao templo para orar. A gente falou no vídeo passado sobre oração. Se você não assistiu, um vídeo muito bom. Não porque eu gravei, mas porque a gente fala da palavra de Deus, tá? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. Os fariseus detestavam publicano porque os publicanos eram cobradores de imposto. Mateus era um publicano, mas Jesus chamou eles para o seguirem, né? Eles cobravam imposto para Roma e os judeus não queriam pagar imposto para Roma, então eles detestavam os publicanos, tá? Então subiu para orar 2 homens, um fariseu que obedecia a lei de todos jeitinho e o outro publicano, tá? Que aos olhos dos outros ele não era uma boa pessoa não, mas ele estava fazendo o trabalho dele, né? Publicano, mas tinha alguns publicanos que, cobravam imposto a mais e roubava, né? Vamos lá. Continuando, o fariseu em pé orava no seu íntimo. Então ele estava em pé. Tipo, todo arrumado, bonito. Estou aqui praticando, fazendo uma prática religiosa, de ir ao templo para fazer a minha oração. De pé, mas ele orava no íntimo, ele não falava verbalmente. Então ele falava assim, Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros homens. Olha só que o cara, quietinho, mas em pensamento, falando com Deus, mas de pé, numa posição, né? Não vou levantar aqui de pé, porque senão eu vou cortar minha cabeça aqui no vídeo. Mas de pé, ele falava assim, te agradeço, Deus, porque eu não sou como esses homens. Olha só. Como os outros homens, eles são ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então, ele, olha só, a posição diante de todos ali, de pé, mas ele falou para Deus, não sou como essa gentalha, né? A gente lembra dessa série infantil aí. Não sou como essa gentalha aí
Não sou que nem eles, são ladrões, assaltantes, bandidos, roubam as coisas, publicano cobra imposto demais. Não sou como eles. Mas eu sou melhor que eles, não é, Deus? Sou melhor que eles. Porque eu jejuo 2 vezes por semana e eu faço mais ainda, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Os fariseus se gabavam porque eles davam o dízimo da hortelã. Hortelã, aquela folhinha daquele negócio que dava lá, ele separava 10% da hortelã que dava no quintal dele, dava até o dízimo da hortelã. Então ele se gabava diante de Deus. Não sou como esse povo aí, sou muito melhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, entendeu? Jejuo 2, não é errado fazer jejum e nem dar o dízimo, mas eu jejuo 2 vezes por semana, porque ele achava que por ele fazer esses rituais, ele era melhor do que qualquer pessoa. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo, não é Deus? Olha só, a oração desse cara. E ele falava com Deus, tá? Ele não expunha pra ninguém aquilo. Mas imagina a cara dele de falar, da cara dele de sou melhor que você, né? Eu rio aqui fazendo expressões porque eu sou uma pessoa muito expressiva. E a hora que eu vou editar os vídeos eu vejo, meu Deus do céu, cada careta que eu faço, né? Mas tá bom, eu sou uma pessoa assim expressiva e Deus me fez assim, tá bom? Mas continua, tá? Versículo 13. Então, um homem era o fariseu, que a gente já entendeu, ele orava de pé, mas ele falava com Deus em silêncio. Eu não sou que nem esse agentalho aqui, eu sou melhor porque eu faço os rituais que precisam ser feitos, né? E no versículo 13 diz assim: mas o publicano ficou à distância, ele nem conseguiu se achegar lá diante do altar, na verdade lá não era altar, mas vamos pensar que seria a igreja o altar, nem chegou no altar, mas ele nem chegou, ele falou assim, ele ficou de longe, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha só, ele nem ousava, porque ele sabia que ele não era digno. Mas ele estava ali, contrito, ele nem olhava para o céu, ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele assumia diante das pessoas a sua fragilidade, a sua pequenez. Ele nem olhava, e o outro lá de pé, e ele falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou pecador. Ele assumia diante de todos, se humilhava diante de Deus, na presença das pessoas. Eu pus aqui ainda no comentário, eu pus assim, o fariseu, ele tinha um orgulho oculto. Por quê? Ele não falava para as outras pessoas, sou melhor que vocês, mas eles levantava o nariz, empinava o nariz e ficava lá. Ele tinha orgulho, as pessoas viam isso, mas o que ele pensava, que os outros podiam entender, mas estava só ele e Deus, essa gentalha. Mas o publicano, ele humilhou-se, se expôs, foi uma humilhação exposta. Um orgulhoso, mas só que ele estava em oculto, se orgulhando diante de Deus, mas Deus estava vendo, né? Se orgulhando diante de Deus. Só que o publicano, ele estava se humilhando diante de Deus na presença das pessoas também. De todo o coração. E ainda Jesus continua, eu lhes digo que este homem, quer dizer, esse publicano que se humilhou diante de Deus, até na presença dos outros, confessou que ele era pecador, porque hoje em dia parece que caiu de moda, você fala que tem pecado. Não, somos pecadores, sim. Dói falar isso, mas nós precisamos dizer, sou pecador, sou falha, não sou perfeita, mas não pode ser uma falsa humildade, tem que ser humilde de coração mesmo. E ele se prostrou ali e Jesus ainda diz, eu lhes digo que esse homem, que era publicano, e não o outro, já foi para casa justificado diante de Deus, porque ele assumiu. Eu sempre falo em vários vídeos, o primeiro passo para você receber o perdão e a salvação, se você já é salvo, né, você recebeu o perdão também, é você assumir que é pecador, assumir que é falho, assumir que está errado e se arrepender. Isso fere o orgulho humano. Só que nós precisamos tirar o orgulho e viver humildes diante da presença de Deus. Mas não confunda humildade com uma roupa rasgada, uma cara assim. É o coração que Jesus vê. É o coração. Entendeu? Eu tô bem armadinha. Presente que eu ganhei do marido, não gosto de acessório. Mas falar assim pra vocês, é o coração que Jesus vê. E ele sabe
se o seu coração é orgulhoso, se você se humilha diante dele de verdade, se você não está falando da boca para fora. Mas esse aqui se humilhou diante de Deus e até diante dos homens. E ele foi para casa justificado. E Jesus ainda termina ainda assim, ó. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Hoje em dia tá numa modinha que você não pode falar que você é bom em alguma coisa, né? Hoje eu li até um texto sobre isso, que Paulo se orgulhava da obra que Deus estava fazendo por intermédio dele. Não dele em si, mas do que Deus fazia por intermédio dele. Ele se orgulhava disso. Mas fala assim até, se alguém quiser se orgulhar, se orgulhe no Senhor. Pelo que o Senhor tem feito. Não porque nós merecemos ou temos poder para nada. Mas nós precisamos pensar sobre isso. Como que tem sido a nossa vida? Fala assim, aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Ou ao contrário, né? Será humilhado. Tem que pensar sobre isso. Nós não somos perfeitos. Mas não pode ser uma falsa humildade. Ah, eu não mereço. Mas o seu coração, você está falando para Deus, Deus, sou melhor que esses aí. Não. Deus conhece o seu coração. Talvez você seja até melhor, Deus reconhece isso e fala com você sobre isso. Mas pensa mesmo. Se humilhe diante de Deus e também diante dos homens. Porque o que se humilha, lembrando da parábola passada, aquele que libera perdão, mesmo que sabendo que o outro está errado, aquele que parece que se humilha vai ser exaltado diante de Deus. Quantas vezes nós precisamos dar um passo para trás? Precisamos silenciar? Precisamos reconhecer que nós também somos pecadores diante de Deus e diante dos homens, para no devido tempo sermos exaltados. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. É um texto de Tiago ou Pedro, agora perdi. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus para que no devido tempo Ele te exalte. Ore, fique de joelhos, com profunda contrição, com coração, não só por fora, mas por dentro. Entregue ao Senhor. Ore. Não seja como o fariseu. Ah, esse povo. Sou melhor, essa mulherada aí, sou melhor que elas. Não, eu falo isso de coração. Eu leio a Bíblia todo dia, já li um monte de vezes, escrevi comentário de quase todos os livros do Novo Testamento. Mas, gente, estava falando com um amigo ontem, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem tanta coisa pra gente aprender ainda, falta ainda tanta coisa, mas isso não deve te desanimar quando falta muita coisa pra você aprender. Fala assim, eu vou correr, eu vou aprender, eu vou buscar. Mas aquela que lê um capítulo por dia só, se tem intimidade com o Senhor, que se fala com Deus de coração, tem buscado a Deus, somos iguais. Estamos buscando o mesmo Deus, mas com humildade do coração. Senhor, eu não sei nada. Me ensina a tua palavra. Revela o que o Senhor tem para mim aqui, os tesouros escondidos na palavra. Leia, estude, viva uma vida verdadeira. Se humilhe, que no devido tempo Deus vai te exaltar. Muitas vezes não vai ser aqui, vai ser lá. Mas olha só, você poder entrar no céu. Que coisa maravilhosa, que privilégio. Humilhe-se diante da mão do Senhor. Troque o riso em lamento. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá de você. Humilhe-se perante o Senhor, que no devido tempo será exaltado. Diante dele, que o Senhor te dê sabedoria, te ilumine, complete essa palavra no seu coração, ó. Grande abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha, leia, medite, coloque em prática na sua vida. Grande abraço bem apertado, ó, e até o próximo vídeo.